O dia em que o Senhor venceu a insuficiência cardíaca. Eduardo tinha 52 anos quando os médicos disseram que seu coração estava falhando. Não foi uma notícia repentina, mas uma sentença que veio depois de meses de cansaço extremo, inchaço nas pernas e uma tosse que não passava. No consultório, o cardiologista olhava para os exames com uma expressão que Eduardo nunca esqueceria, uma mistura de pena e seriedade. Seu coração está trabalhando com apenas 25% da capacidade. É uma insuficiência cardíaca avançada. Com medicamentos e cuidados, podemos tentar controlar, mas, a pausa falou mais do que as palavras, prepare-se para o pior. Ele saíra dali com um peso no peito que não era só físico. Sua esposa, Marta, chorou em silêncio no banco do carro. Eles tinham 2 filhos, o mais novo ainda no ensino médio. Como dizer a eles que o pai poderia não ver a formatura? Como explicar que, apesar de sempre ter sido um homem forte, agora dependia de remédios para sobreviver? As noites se tornaram longas. Eduardo acordava ofegante, como se estivesse se afogando. Os comprimidos aumentavam, mas a fraqueza também. Até que uma tarde, enquanto descansava na rede do quintal, sua vizinha, Dona Lúcia, uma senhora de cabelo branco sempre vestida com saias longas e blusas discretas, aproximou-se com um sorriso tranquilo. Eduardo, você já foi num culto da congregação cristã? Perguntou, segurando uma Bíblia de capa preta. Ele balançou a cabeça, sem forças até para responder. Conhecia a igreja, claro. Via os irmãos e irmãs passando pela rua aos domingos, homens de ternos simples, mulheres de vestidos modestos, todos com um ar de paz que lhe parecia distante demais da sua realidade. Eles oram, Eduardo. E Deus ouve. Dona Lúcia colocou a mão no ombro dele, como uma mãe. Amanhã tem culto às 10. Eu passo aqui para te buscar. Ele não prometeu nada. Mas na manhã seguinte, quando a campainha tocou, Marta o ajudou a se vestir. Vamos, meu amor. Não custa tentar. O salão da congregação cristã no Brasil era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Os irmãos já estavam sentados quando Eduardo entrou, apoiado em Marta. Alguns olharam com discreta curiosidade, mas sem o incômodo de um estranho. Uma irmã de cabelo preso em coque aproximou-se e ofereceu um inário. O Senhor te abençoe, irmão, disse baixinho. O ancião, um homem de voz firme e rosto sereno, abriu a reunião com uma oração. Não era uma oração decorada, mas cheia de fé, como se falasse diretamente com Deus. Depois, os irmãos começaram a cantar. Sem pianos, sem baterias, apenas vozes unidas, fortes e suaves ao mesmo tempo, como se cada nota viesse do coração. Eduardo reconheceu o hino Jesus, amigo fiel, e algo dentro dele se mexeu. Era como se aquelas palavras, em meio à tempestade, Ele é meu guia, tivessem sido escritas para ele. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou. Contou como havia sido curado de uma doença nos rins após os irmãos orarem por ele. Outra irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus por ter livrado seu filho de um acidente. Eduardo sentia o coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma esperança que não conhecia havia muito tempo. Então, o ancião olhou para ele. Tem alguém aqui que precisa de uma oração especial? Perguntou, como se já soubesse. Marta apertou sua mão. Eduardo hesitou, mas algo o impulsionou a se levantar. Suas pernas tremiam, mas as palavras saíram sem que ele planejasse. Eu tenho uma doença no coração. Os médicos disseram que não tem jeito. Sua voz falhou. Mas eu quero crer que Deus pode. Não houve alarde. Nenhum grito, nenhuma encenação. Apenas o ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e começou a orar. Em seguida, outros irmãos se levantaram e o cercaram. Mãos se estenderam sobre ele, vozes se uniram em súplica. Eduardo fechou os olhos e sentiu uma paz tão grande que, por um momento, esqueceu da dor. Senhor, o ancião orou, tu és o médico dos médicos. Tocai no coração do nosso irmão Eduardo. Renova suas forças. Que a tua vontade seja feita, mas que a tua glória se manifeste. Na semana seguinte, Eduardo voltou ao culto. E na outra também.
Cada vez que os irmãos cantavam um confia, meu irmão, ele sentia a fé crescer. Não abandonou os remédios, o ancião mesmo havia dito, Deus age, mas devemos fazer nossa parte, mas algo havia mudado. A tosse diminuiu. O inchaço nas pernas também. Até que, um mês depois, em um domingo comum, enquanto os irmãos cantavam Glória a Cristo Jesus, Eduardo percebeu que conseguia respirar sem esforço. Seu peito não doía. Ele se levantou, sem planejar, e deu o testemunho tremendo. Irmãos, eu não sei explicar, mas Deus me curou. Sua voz quebrou. Ontem, fui ao médico. Ele não entende, mas meu coração está normal. Normal. Os exames mostram que está funcionando como se nunca tivesse tido nada. O salão encheu-se de glória a Deus e aleluia discretos, mas profundos. O ancião sorriu, com os olhos brilhando. Isso não é surpresa para nós, irmão. Deus é fiel. No batismo, algumas semanas depois, quando Eduardo desceu as águas, vestido de branco, como todos os que se entregavam a Cristo naquela igreja, sentiu que não era apenas a doença que estava sendo lavada. Era o medo, a dúvida, a sensação de que estava sozinho no mundo. Quando emergiu, os irmãos cantavam ó. Quão lindos são os pés, e ele soube que havia encontrado um lar. Hoje, Eduardo serve na igreja. Ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e, sempre que pode, dá seu testemunho. Não para se exibir, mas para dizer a quem está sofrendo, Deus não desampara os seus. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, ele costuma dizer. É saber que Ele quer. E que, às vezes, Ele nos leva ao limite para nos mostrar que, quando não temos mais forças, é quando Ele começa a agir. Na congregação cristã no Brasil, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade que só quem conhece a Deus de verdade entende, Eduardo encontrou mais do que uma cura. Encontrou um propósito. E isso, ele sabe, é um milagre muito maior. E foi num desses dias comuns, mas cheios de significado, que Eduardo recebeu um chamado inesperado. Um irmão da igreja, que trabalhava como motorista de ônibus, chegou até ele com uma notícia que mexeria com seu coração. Eduardo, tem um rapaz novo que começou a frequentar os cultos. Ele não fala muito, mas a gente percebe que carrega um peso grande. Fica sempre nos fundos, como se quisesse passar despercebido. O senhor, que já passou por tanto, não queria conversar com ele? Eduardo não hesitou. Lembrou-se de como, anos atrás, também se sentia um estranho, um homem quebrado buscando um lugar onde pudesse ser acolhido. Naquela mesma noite, depois do culto, ele se aproximou do jovem. O rapaz se chamava Lucas, tinha olheiras fundas e mãos que tremiam levemente, como se estivessem acostumadas a segurar mais dor do que paz. Posso sentar aqui um pouquinho? Eduardo perguntou, com a mesma voz calma que um dia o havia acalmado. Lucas assentiu, sem olhar nos olhos. Então, aos poucos, entre pausas e suspiros, começou a contar. Havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e as dívidas o sufocavam. Pior que tudo, sentia que Deus havia se esquecido dele. Já não aguento mais orar, confessou, com a voz embargada. Parece que minhas palavras não passam do teto. Eduardo não deu sermão. Não falou em tudo vai passar ou Deus tem um plano. Em vez disso, contou sua própria história. Falou do dia em que, no fundo do poço, quase desistiu. Falou da água que o batizou e das mãos que o levantaram. Falou do hino que cantavam quando ele saiu das águas, como se Deus mesmo estivesse dizendo, você é meu. Às vezes a gente acha que Deus está longe porque a resposta não vem do jeito que a gente quer, disse Eduardo, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas ele nunca está ausente. Às vezes, ele só está preparando algo que a gente ainda não consegue enxergar. Lucas não chorou. Mas seus olhos brilharam, e pela primeira vez em meses, ele sentiu algo parecido com esperança. Na semana seguinte, Lucas voltou. E dessa vez, não ficou nos fundos. Sentou-se mais à frente, perto dos irmãos que cantavam com fé. Eduardo viu segurar o inário com mais firmeza, como se aquelas palavras fossem uma âncora. Com o tempo, Lucas começou a ajudar na limpeza do templo, a participar das reuniões de oração. Não foi de um dia para o outro, mas a mudança era visível. O peso em seus ombros parecia mais leve.
Um domingo, depois do culto, Lucas se aproximou de Eduardo com um sorriso tímido. Irmão, eu queria agradecer. O senhor não sabe, mas aquelas palavras mudaram tudo para mim. Eduardo sorriu, lembrando de quando alguém havia feito o mesmo por ele. Não fui eu, meu irmão. Foi Deus. Ele só usou um homem quebrado para alcançar outro que também precisava de restauração. E assim, naqueles bancos de madeira simples, entre paredes sem adornos, mas cheias de fé, mais um coração era transformado. Não por meio de grandes discursos ou gestos espetaculares, mas pelo poder de um testemunho vivo, de uma mão estendida no momento certo, de um Deus que não desiste de ninguém. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas daqueles que, como Eduardo e Lucas, descobrem que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali, silencioso, mas presente, aguardando o momento certo para dizer: filho, levanta. A sua história ainda não acabou. Os dias seguintes foram de uma paz que Eduardo não conhecia havia anos. Aquelas palavras de Lucas, Deus não desiste de ninguém, ecoavam em sua mente como uma melodia que não saía mais. Ele voltou a frequentar os cultos, não por obrigação, mas porque sentia que ali, entre aqueles irmãos de fé, seu coração encontrava descanso. As noites de insônia, antes cheias de pesadelos e arrependimentos, agora eram preenchidas por orações sussurradas, às vezes entre lágrimas, outras com um sorriso tímido no rosto, como se ele estivesse redescobrindo a esperança. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que a memória das escolhas erradas voltava como uma onda, ameaçando arrastá-lo de volta para o desânimo. Foi numa dessas tardes, enquanto caminhava sem rumo perto da igreja, que Eduardo ouviu um choro abafado vindo do fundo do pátio. Curioso, aproximou-se e encontrou uma jovem sentada num banco de cimento, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. Era Ana, uma irmã que ele já tinha visto nos cultos, sempre quieta, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Você está bem? Perguntou Eduardo, hesitante. Ana levantou o rosto, enxugando as lágrimas com pressa, como se tivesse sido pega em um momento de fraqueza. Desculpa, irmão. É que, sua voz falhou. Não aguento mais. Meu filho está doente, os médicos não dão esperança, e eu não sei mais orar. Sinto que Deus não está me ouvindo. Eduardo sentou-se ao lado dela, e por um instante, ficou em silêncio. Ele conhecia bem aquele desespero. Mas desta vez, em vez de se afundar nele, sentiu algo diferente, uma certeza que não vinha de si mesmo. Ana, eu também já achei que Deus tinha me abandonado, confessou, com a voz firme apesar da emoção. Mas ele nunca esteve longe. Às vezes, a gente é que não consegue enxergar a mão dele porque está olhando só para o problema. Fez uma pausa, lembrando das palavras de Lucas. Deixa eu orar com você. E ali mesmo, sob o céu aberto, com o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada depois de uma chuva rápida, Eduardo orou. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com o coração. Pedia por força, por milagre, por paz, não só para o filho de Ana, mas para ela também. Quando terminou, Ana ainda chorava, mas agora havia algo diferente em seus olhos, uma centelha de fé que parecia ter sido reacesa. Obrigada, ela sussurrou. Precisava disso. Eduardo sorriu, percebendo que, sem querer, ele havia se tornado para Ana aquilo que Lucas fora para ele, um instrumento nas mãos de Deus. Os dias passaram, e o que aconteceu em seguida ninguém na igreja poderia explicar apenas com palavras. O menino de Ana, que os médicos haviam dado como caso sem solução, começou a apresentar melhora surpreendente. Primeiro, foram pequenos sinais, febre que cedia quando todos esperavam que subisse, um sorriso fraco onde antes só havia gemidos de dor. Depois, os exames começaram a mostrar números que deixavam os próprios médicos boquiabertos. É inexplicável, disse um deles a Ana, com um tom de espanto na voz. Mas continue fazendo o que estiver fazendo, porque está funcionando. Ana sabia muito bem o que estava acontecendo. Na primeira oportunidade, foi até a igreja com o filho nos braços, ainda frágil, mas vivo, e colocou-o aos pés do altar. Não precisou dizer nada. Os irmãos que estavam presentes entenderam. Alguns choraram. Outros simplesmente se ajoelharam, porque ali, mais uma vez, haviam testemunhado que Deus não é uma ideia distante, mas um Pai que ouve, que age, que transforma o impossível em realidade.
Eduardo, que assistia a cena de longe, sentiu o peito apertar. Ele, que um dia entrou naquela igreja arrastando os pés, cheio de culpa e vazio, agora via com seus próprios olhos o poder de um Deus que não só perdoa, mas restaura. E o mais incrível: ele havia feito parte daquele milagre. Não como herói, mas como alguém que, mesmo quebrado, deixou Deus usar suas mãos, suas palavras, seu coração. Naquela noite, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, Lucas aproximou-se dele com um sorriso conhecedor. E aí, irmão? Ainda acha que Deus não tem um plano para você? Eduardo riu, balançando a cabeça. Não só tem um plano, respondeu, olhando ao redor, para as pessoas que agora eram sua família, como ele me deu uma nova família, um novo propósito. E o melhor, não preciso ser perfeito. Só preciso estar aqui. Lucas deu um tapinha em seu ombro, e os dois ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a paz daquele lugar. Porque ali, entre aquelas quatro paredes simples, algo muito maior estava acontecendo. Não era sobre eles. Era sobre um Deus que, geração após geração, continua escrevendo histórias de redenção, provando que, onde a fé, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, milagres acontecem. E assim, a vida de Eduardo, que um dia pareceu um livro fechado, ganhou novas páginas. Páginas de gratidão, de serviço, de amor. Porque na congregação cristã no Brasil, ninguém é apenas um número na multidão. Cada um é uma história em andamento, um milagre esperando para acontecer. E Deus, em seu tempo perfeito, sempre diz: ainda não acabou. Os dias foram passando, e Eduardo começou a notar mudanças que nem mesmo ele esperava. Não eram mudanças repentinas, como um raio que divide o céu ao meio, mas sim como a luz suave da manhã que vai clareando aos poucos, até que a pessoa percebe: já não está mais na escuridão. Ele voltou a trabalhar, mas agora com um propósito diferente. Antes, o emprego era só uma forma de sobreviver, de pagar as contas e afogar as mágoas no final do dia. Agora, cada tarefa, seja arrumando prateleiras no mercado ou ajudando um cliente a carregar sacolas, virava uma oportunidade de servir. Até um simples "Deus abençoe" dito com sinceridade se tornou um hábito, e ele via como as pessoas reagiam, alguns sorriam, outros até perguntavam por que ele estava tão diferente. Foi numa tarde de sábado, depois do culto, que Eduardo sentiu o coração apertar de uma forma boa. O pastor tinha falado sobre o perdão, sobre como Deus não guarda rancor, e como nós também não deveríamos guardar. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um sino. Por anos, ele havia carregado uma mágoa profunda do pai, um homem que nunca esteve presente, que escolheu o álcool e as ruas em vez da família. Eduardo jurou que nunca seria como ele, mas, sem perceber, havia se tornado amargo igual, só que de outra forma, fechado, desconfiado, como se o mundo todo devesse algo a ele. Naquela tarde, sentado no banco de trás da igreja, com as mãos tremendo, Eduardo orou. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas. Senhor, eu não consigo perdoar sozinho. Me ajuda. E foi como se uma carga de 1000 quilos fosse tirada das suas costas. Não que a dor tivesse sumido, as lembranças ainda doíam, mas agora havia espaço para algo novo. Espaço para a paz. No domingo seguinte, ele chegou mais cedo ao templo. Não por obrigação, mas porque queria. Queria sentir aquele cheiro de café que as irmãs preparavam no salão de baixo, queria ouvir os irmãos conversando sobre a semana, queria ajudar a arrumar as cadeiras. E foi ali, entre risos e abraços, que ele entendeu: a igreja não era um lugar para perfeitos. Era um lugar para feridos que estavam aprendendo a sarar. Uma das irmãs, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, percebeu a mudança nele. Num dia, enquanto servia o café, ela segurou o braço de Eduardo e disse: "Filho, você tá brilhando. Não é só a roupa nova, não. É o olhar." Ele sorriu, sem jeito, mas aquelas palavras ficaram com ele. Tá brilhando. Quem diria que um dia alguém ia dizer isso dele? Os milagres, Eduardo foi descobrindo, não eram só coisas grandiosas, como curas instantâneas ou vozes do céu. Às vezes, o milagre era acordar sem aquele peso no peito. Era olhar no espelho e não odiar o que via. Era receber um abraço de um irmão na fé e sentir que, pela primeira vez em anos, não estava sozinho. E então veio o dia em que ele sentiu o chamado para algo maior. Não foi um trovão, nem uma visão.
Foi uma certeza quietinha, como um sussurro no vento: você também pode ajudar outros a encontrarem o caminho. No início, ele resistiu. Quem sou eu, Senhor? Um homem cheio de erros, cheio de passado. Mas a voz não desistiu. E Eduardo, aos poucos, começou a obedecer. Primeiro, foi só ouvindo. Sentava do lado de algum irmão que parecia abatido, compartilhava um pouco da sua história, e dizia: se Deus mudou minha vida, pode mudar a sua também. Depois, começou a participar dos cultos de doutrina, estudando a palavra com fome que não conhecia. E um dia, sem nem perceber como chegou ali, estava de pé na frente de alguns jovens, contando como Deus o havia tirado do lixo e o transformado em algo novo. Não era um pregador eloquente. Suas palavras às vezes engasgavam, e ele ainda sentia o rosto queimar de vergonha. Mas não importava. Porque aqueles jovens olhavam para ele e viam esperança. Viam que, se Deus podia usar um homem quebrado como Eduardo, podia usá-los também. Anos se passaram. Eduardo já não era mais aquele homem que entrava na igreja arrastando os pés, com o coração cheio de pedras. Agora, era um dos que chegavam cedo para abrir as portas, que oravam pelos que ainda estavam perdidos, que seguiam os passos de Jesus não porque eram obrigados, mas porque tinham experimentado do seu amor. E o maior milagre? Talvez tenha sido o dia em que seu pai, velho e doente, apareceu na porta da igreja. Não foi um reencontro de filme, com lágrimas e abraços. O homem ainda era duro, cheio de cicatrizes. Mas quando Eduardo o viu ali, fraco, com os olhos úmidos, ele não sentiu raiva. Sentiu pena. E, pela primeira vez, estendeu a mão não como um filho magoado, mas como um homem que havia aprendido a perdoar. Pode entrar, pai, ele disse. Aqui tem lugar para você também. Porque na congregação cristã no Brasil, as portas estão sempre abertas. Não para julgar, mas para acolher. Não para lembrar dos erros, mas para mostrar que, com Deus, sempre há um novo começo. E a história de Eduardo, que um dia pareceu tão sem esperança, se tornou mais uma prova de que, quando Deus começa a escrever, ele não para no meio. Ele vai até o fim. E o fim é sempre melhor do que a gente imagina. O milagre que veio depois do perdão. O homem hesitou antes de cruzar a porta, como se o peso dos anos o impedisse de dar aquele passo. Mas quando fez, algo inesperado aconteceu. Ao se ajoelhar no banco de madeira, uma paz que não sentia há décadas inundou seu peito. Não foram palavras, nem sermões, foi o silêncio sagrado daquele lugar, como se Deus mesmo sussurrasse: você voltou a tempo. Nos meses seguintes, o pai de Eduardo mudou. Não de repente, mas como a luz que rompe a madrugada, devagar, mas inevitável. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora eram marcas de uma batalha vencida, não de uma guerra sem fim. Ele começou a ajudar na igreja, consertando bancos e ouvindo histórias de outros homens quebrados. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras do culto, Eduardo viu chorar não de dor, mas de alívio. Pensei que fosse tarde demais, confessou. Mas Deus não desiste da gente, né, filho? Eduardo sorriu. Não era o final que havia sonhado quando criança, esperando um pai perfeito. Era melhor, era real. Era um milagre feito de escolhas, de mãos estendidas e de um Deus que transformava cinzas em algo novo. Reflexão final. Às vezes, o maior milagre não é mudar o passado, mas ter coragem de reescrever o futuro com as páginas que sobraram. Deus não apaga nossas histórias, Ele as redime. E o perdão? É a chave que abre a porta para os milhares que Ele já preparou, mas que só enxergamos quando solamos nossas mãos. Lição: nunca é tarde para voltar. A porta está aberta. O abraço, pronto. E o milagre? Ele começa quando você decide entrar.